Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Taylon, e para quem me conhece é Taylon também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre a questão do vestibular. E aí, acadêmicos, como é que vocês estão? Vocês estão todos bem? Eu espero que sim. Olha, eu aqui de volta trazendo mais um tema pra gente bater um papo, você e eu e você. Hoje o papo será sobre a questão do vestibular, esse tema tão complexo e tão controverso, né, que a gente vê rondando aí quando se fala em estudar fora do Brasil. Eu sempre quis fazer esse tema aqui no canal, só que às vezes que eu tentei fazer, eu sentia que eu precisava aprofundar mais. Eu precisava dar uma pesquisada melhor e também me anclar em alguns pontos-chave para a gente poder conversar aqui no vídeo. Aqui nesse canal a gente sempre tenta se aprofundar nas questões, não só abordando as coisas técnicas, né, que envolvem o estudante, né, fora do Brasil, mas também levando mais para o lado psicológico e emocional. E se você então gostar da nossa proposta, clique aí em curtir, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Se você tiver alguma dúvida, comente aí embaixo que eu vou te responder. E sem mais delongas, eu já vou adiantar a minha opinião. Eu acredito sinceramente que o vestibular ele é apenas um método de corte, realmente. Ele é um método de corte de números. Ao contrário do que muitas pessoas dizem de que ele é um avaliador de méritos, ou de que se você não ir bem no vestibular ou no Enem, ou qualquer prova dessas de ingresso, né? Se você não adquire aquela determinada pontuação para conseguir a vaga do seu curso tão sonhado, você é basicamente uma pessoa incapaz e não tem o valor necessário para cursar isso. Eu sou totalmente contra esse tipo de argumento. Existem N razões para isso, e um deles a gente já pode começar falando do próprio ensino público brasileiro, né? Se a gente for buscar motivos que antecedem a ida ao vestibular, ou seja, motivos pré-vestibulares, a gente já pode começar falando do próprio ensino público brasileiro, que ele é deficiente, né? Isso não é uma surpresa para ninguém, ele é deficiente, ele não te prepara para o vestibular. Eu falo isso por experiência própria. Eu estudei toda a minha vida no ensino público brasileiro, principalmente o ensino médio, porque no ensino primário, no fundamental, eu fiz acho que a primeira e a segunda série. Não, mentira, eu fiz o pré e a primeira série em ensino particular. Depois de aí, eu estudei só em escolas públicas, e quando eu fui fazer o vestibular, que na época era até para farmácia, ou era bioquímica, não me lembro muito bem, porque faz muito tempo, eu me dei de cara com uma prova que tinha questões surreais. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Não é que o vestibular seja coisas de outro mundo, mas isso é a visão de uma pessoa que estudou na escola pública toda a vida. Eu não tinha visto aqueles assuntos que estavam perguntando no vestibular. Obviamente que eu não passei. Isso é só um dos pontos que a gente pode argumentar em contra desse processo seletivo. O próprio ensino público, que é incapaz de te preparar. Eu nem vou abordar muitas questões, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas a gente já pode começar dizendo que é deficiente, que ele não te prepara. A gente pode levar também para a realidade sociocultural das pessoas. Ah, Taylor, mas isso aí envolve outras questões, não tem nada a ver com vestibular. Gente, é por isso que eu tô falando. O foco dos meus vídeos não é uma coisa técnica, não é simplesmente falar que o vestibular é bom ou é ruim, mas também considerar fatores que influenciam, que antecedem uma pessoa a buscar realizar um determinado projeto, objetivo, etc., nesse caso, o vestibular. Então, sim, a realidade sociocultural da pessoa e até mesmo educacional influencia muito nessa questão antes do vestibular. Nem todas as pessoas têm a possibilidade de fazer um cursinho, né? A gente sabe que hoje em dia, realmente, existem ofertas mais acessíveis que outras, né? Antigamente os cursinhos eram muito caros, hoje a gente já tem outras ofertas, mas se você for levar para uma realidade de uma pessoa que é periférica, de uma pessoa que vive numa favela, de uma pessoa que vive no interior do Pará, no interiorzinho mesmo, você vai ver que elas não vão ter acesso fáceis, que às vezes essa pessoa não tem tempo nem mesmo para fazer um cursinho. Então, nesse caso, o ensino público brasileiro deveria ser o suficiente para que você conseguisse pelo menos passar no vestibular. A questão não é você ter acesso ao cursinho, a questão é você poder chegar no final da sua cursada do ensino médio preparado para fazer um vestibular, sem ter que encarar mais 1 ano ou 2 anos de cursinho para fazer um vestibular de medicina.
O segundo ponto, que já está diretamente relacionado com a questão do ensino público brasileiro, é a própria exigência do vestibular ou Enem. Eu estou falando desses dois porque eles são os dois principais métodos de ingresso dentro do Brasil. A gente sabe que a exigência dessas duas provas está bem além do que o ensino público oferece, o ensino público médio. Além disso, essas provas elas te exigem conhecimentos em áreas totalmente inespecíficas a depender da carreira que você vai cursar. Digamos que eu queira fazer vestibular para biologia, eu quero ser biólogo. Porém, para chegar à carreira de biologia, eu tenho que fazer uma prova de física, uma de matemática, matérias que não têm nada a ver realmente com a questão da biologia. A gente vê essas matérias na carreira? Sim, mas são matérias muito básicas. A gente não vai fazer uma integral ou uma derivada no curso de biologia. Pelo menos é isso que eu acredito que não. Na biomedicina, eu sou biomédico, eu não fiz isso, né? Então, a gente já falou do primeiro ponto, que é a ineficiência do ensino público brasileiro, do segundo ponto, que é o nível de exigência desses vestibulares que não estão niveladas com a questão do ensino público brasileiro, e o terceiro ponto, e não menos importante, gente, eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô com a listinha aqui no telefone, porque se eu deixar para fazer um vídeo sem uma listinha, sem um roteiro, vai sair coisa, eu vou começar no assunto e terminar em outro. Mas enfim, o terceiro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é a questão da competição realmente. No vestibular não estarão apenas alunos do ensino público. Como o vestibular ele é realmente acessível, digamos que ele seja, democrático, a gente vai competir, então, com pessoas que passaram, às vezes, toda a vida num ensino particular. Então, tem mais possibilidades de conseguir aquela vaga que você. Se a gente unir todos esses fatores, ensino particular, né, o baixo número de vagas, a alta exigência do vestibular Enem, etc., a gente vai ver que é um curso muito elitista. Então, não é igual que aqui em Buenos Aires, ou Uruguai, ou Bolívia, ou Paraguai, etc., há países em que a entrada e o ingresso na carreira é facilitado, não tem nem mesmo vestibular. Mas se a gente for realmente abranger não só para dentro do curso de medicina, mas para outros cursos também, a gente pode encaixar o Brasil como um dos países que tem a mais baixa média de graduados no ensino superior da América Latina. E esses dados que eu estou falando não são da boca para fora, eu realmente pesquisei e vou deixar os links aí abaixo para vocês. Então, não é uma simples questão de vestibular. São vários problemas que convergem para um déficit que converge na questão do ensino superior brasileiro e principalmente em cursos que são, entre aspas, elitistas como medicina. Eu não sei se vocês estão entrando na minha linha de raciocínio. O que eu quero que vocês entendam é que muitas pessoas, a maioria, né, supervalorizam o vestibular como se ele fosse realmente um método que vai dizer se você vai ser um bom profissional ou não, se você está apto a cursar determinada carreira ou não. Eu acredito que o vestibular ele já é realmente uma prova bem defasada. Eu sei que ele não é um específico do Brasil, existem vários países que aplicam esse tipo de parcial, mas a gente tem que realmente levar em consideração a realidade sociocultural daquele país onde a gente está. E no Brasil a gente sabe que o vestibular ele realmente não é a forma mais justa de ingressar. Se seria justo ou não, eu acredito que o vestibular ele não é justo, ele não avalia mérito, e ele não avalia sua capacidade de ingressar numa carreira. Eu conheço N pessoas que conseguiram bolsas em faculdades e hoje elas são referência nas suas cidades. Não estou falando da boca para fora mais uma vez. Como vocês sabem, eu sou graduado em biomedicina, não tive sorte nessa área, porém eu tenho amigos que tiveram sorte nessa área, que são graduados e são referência nas suas áreas de atuação, e são pessoas que fizeram faculdade por causa de uma bolsa que ganhou, ou fizeram numa particular, onde o método de ingresso era mais facilitado, e hoje em dia são ótimos profissionais e o vestibular não disse a eles se eles eram capazes ou não. E depois de ter falado tudo isso de forma resumida, eu realmente estou resumindo bastante o que eu queria dizer nesse vídeo, para que o vídeo não tenha 30 minutos, acredito que já deve estar aí pelos 10 minutos, mas a gente já está terminando. Eu gostaria de comentar também que não existe somente o vestibular como método de ingresso. No Brasil, poucas universidades usam outros métodos como entrevista e etc. Realmente é bem difícil, eu nunca vi, mas eu sei que existe.
mas existem outros países aí afora em que os métodos de ingresso são apenas, por exemplo, a avaliação do seu histórico da escola, né, do seu histórico curricular, entrevistas, né, a entrevista com o aluno, saber o que ele quer da vida dele, por que ele pensa em fazer aquela carreira, realmente analisar o que aquele aluno tem, digamos, para oferecer. Existem provas seriadas, eu acredito que no Brasil tenha, que pelo menos no Pará, eu lembro que tinha, não me lembro o nome, em que você faz no primeiro, no segundo e no terceiro ano, e caso você seja aprovada nas 3, você tem a oportunidade de ingressar numa universidade. No entanto, não são todas as universidades que aceitam métodos de ingressos alternativos que não sejam vestibular e Enem. Então, realmente, o vestibular ele não é um único método de ingresso. Para mim, ele é realmente um dos mais injustos pelos pontos que eu já citei nesse vídeo. E depois de falar de tantos métodos de ingresso, é isso que eu tinha para falar. Não é um vídeo resposta, né? É um vídeo realmente que eu sempre quis fazer. É um dos assuntos que me instigava muito a pensar do porquê as pessoas supervalorizavam esse método de ingresso, né? Que é bem surreal, na verdade, você comparar isso com um mérito. Eu vejo muitas pessoas falar, mas você não vai ter o gostinho de ser os 40 melhores, você não vai ter o gostinho de ser os 120 melhores. Eu prefiro realmente não ter esse gostinho, né? Eu prefiro ver muitas pessoas terem a oportunidade de ter o gostinho de ter o diploma na mão. É esse o gostinho que eu gostaria de ter. De ver as pessoas formadas, graduadas, felizes, realizando seus sonhos. Esse gostinho de ser os 40 primeiros, 120 primeiros no mercado de trabalho às vezes nem conta, né? A gente já pode começar por aí. Mas aí já seria um outro vídeo, não quero entrar nesse assunto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtem, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Até a próxima!